Pois é, meus amigos, mais uma rodada do Brasileirão se foi, 6 jogos completados para Fortaleza e ainda estamos invictos. Sim, ainda estamos invictos, estamos bem no campeonato e a gente vai já falar desse final de rodada, passar pela tabela, jogos, tudo mais, e também falar de quarta-feira, porque a gente tem uma final de Copa do Nordeste. Mas, ao mesmo tempo, falar do sorteio da Sul-Americana, que será hoje, meus amigos, hoje, 1 da tarde. Inclusive, você está convidado para acompanhar aqui com a gente. Sorteio da fase de oitavas de final em diante, tá? Vamos sortear os potes, vamos ver aí quais clubes podem ser adversários do Fortaleza e a gente vai tratar tudo disso no conteúdo de hoje, beleza? Então a gente já convida para você se inscrever, para compartilhar, para fazer tudo que você já sabe que tem que fazer e aí a gente pode tratar direitinho desses assuntos do Fortaleza. Gente, é muita coisa, então vou chamar a vinheta, começar logo esse vídeo que eu quero que fique dinâmico, que fique rápido, bem explicativo e aí a gente pode voltar e falar tudo sobre, beleza? Então, clica no gostei e vem comigo. E a gente já começa embrasado, tá? Já vamos falar da rodada, dos jogos eita, rapaz, me enrolei todinho. Dos jogos dessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Grêmio, anteontem, né, no final de sábado, perdeu para o Bragantino em casa, assim, no Couto Pereira, né, por 2-0. O Vitória perdeu para o Atlético Goianiense também por 2-0. O Fluminense empatou com o Juventude em 1-1, inclusive o gol do Juventude foi um gol dado pelo Fábio praticamente. O Internacional conseguiu vencer o Cuiabá lá na Arena Pantanal por 1-0. O Corinthians perdeu em casa na Neoquímica Arena para o Botafogo por 1-0. E ontem, galera, os jogos mais expressivos, viu, da rodada, porque o Vasco tomou 6-1 do Flamengo, inclusive foi de virada. O Atlético Mineiro empatou com o Bahia por 1-1, o Atlético Mineiro ganhava esse jogo, inclusive. O Criciúma perdeu para o Palmeiras por 2-1. O São Paulo consegue vencer o Cruzeiro em casa por 2-0 e o Fortaleza vence o Atlético Paranaense por 1-0 ontem no PV. Aí é que tá, galera. Como ficou a tabela depois disso tudo? Vamos atualizá-los, tá? O Flamengo assumiu a liderança com 14 pontos. O Bahia vem em segundo também, divide a liderança praticamente, mas os critérios acabam ficando aqui na segunda posição. O Botafogo tem 13, o São Paulo tem 13, fecham o G4. Atlético Paranaense tem 13, Bragantino tem 12, Palmeiras tem 11. Mas tem um detalhe dessas 7 primeiras equipes, tá? Elas têm 7 jogos feitos, tá? Então todas as partidas deles eles cumpriram até então. O restante do campeonato, pelo menos a grande maioria, aliás, tá com os jogos atrasados. Inclusive o que acontece com o Inter. Ó. O Inter em oitavo lugar tem somente 10 pontos. Então o Inter, com esses 2 jogos faltantes, pode de repente chegar a 16, tem uma liderança, uma virtual liderança na Série A. Da mesma forma, a gente tem o Cruzeiro com somente 10 pontos e 6 jogos, igual o Atlético. Ou seja, se eles vencerem, podem chegar em terceiro com 13 pontos, colar aqui entre os 2 líderes. Mesma situação que é a do Fortaleza, tá? O Fortaleza também tem 6 jogos já feitos, ele ainda não fez a partida contra o Criciúma, e com isso, ele pode, quem sabe, entrar nesse bolo aqui das primeiras colocações, né? Pode entrar até no G4 com esse jogo faltante, mas esse jogo faltante só vai ser cumprido lá mais na frente. A gente ainda não tem ciência de quando o campeonato vai ficar completamente igualitário, né? Até tem, eu vou mostrar para vocês no calendário, mas a priori a gente vai ter essa tabela quebrada, né? Continuando, temos também aqui o Grêmio, somente com 6 pontos na 12ª colocação. O Vasco, cara, o Vasco, olha o saldo do Vasco, minha Nossa Senhora. Menos 10, 6 pontos, 7 jogos só cumpridos, 5 derrotas. Como é que a gente foi eliminado por eles na Copa do Brasil? Minha Nossa Senhora. Juventude, somente 6 pontos com 5 jogos completados. Fluminense fez os 7 jogos e só tem 6 pontos. Abre o olho, Fluminense. Criciúma, 5 pontos e apenas 4 partidas. Cara, o Criciúma é o time que tem menos jogos feitos do campeonato. Tem clube com quase o dobro de partidas, né? Ali do pelotão de cima. Corinthians, 7 jogos, 5 pontos. Isso já abrindo a zona de rebaixamento, tá? Atlético Goianiense, 6 jogos e 4 pontos. Vitória, 6 jogos e 1 ponto. E o Cuiabá, 5 jogos e 0 pontos. Que começo horroroso do Cuiabá, né?
Então a gente vê o campeonato realmente tomando forma. E um detalhe interessante, tá? Fortaleza, ele com um jogo a menos que o líder, está somente a 4 pontos de distância, que é o mesmo número de pontos que o distancia do 12º, primeiro time que vem abaixo. E o Fortaleza tem um jogo a menos que o Grêmio. Então você vê como é interessante ainda aí esse ponto de vista do campeonato, né? Ainda está muito embolado, ainda é muito cedo para a gente cravar alguma coisa, mas os primeiros desenhos já começam a se formar, tá? Então a gente começa já a ver que o campeonato se divide em 2 pelotões. Vamos ver que tem equipes que podem reagir, o próprio Grêmio pode reagir daqui para frente, o Fluminense tem força para isso, o Corinthians tem investimento para fazer o mesmo, mas essas equipes aqui da parte de baixo, ó, Vasco, que o Vasco tem investimento, mas não tem não tem nível político para manter essa calma, né? Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense, Vitória, Cuiabá, aparentemente estão abraçando aqui essa briga para pegar essas 4 vagas do G4, né? O restante do campeonato é que provavelmente vai ficar com as vagas internacionais, mas interessante a gente ver e comparar em relação a isso. Para fazer de ponte do assunto daqui para o próximo, eu vou colocar aqui uma fala do João Ricardo, que jogou muito na partida de ontem. João Ricardo, que foi, inclusive, fez uma defesa dificílima, né, que proporcionou o Fortaleza sair com a vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Inclusive, convido vocês para ver o pós-jogo e ter uma análise mais completa. Mas vamos ver aqui rapidinho o que disse o João Ricardo para a gente fazer a ponte para o próximo assunto. Olha, um jogo difícil, né? Jogar aqui no PV, pouco escuro, vento, e o time conseguiu corresponder, conseguiu segurar um baita resultado. São 3 pontos muito importantes, uma baita vitória. Então, parabenizar a equipe por toda a entrega, né? Aproveitando já, convidar o torcedor para lotar na quarta-feira, mais um jogo muito importante, um jogo decisivo também. A gente espera que o torcedor compareça em peso, que são muito importantes. Exatamente, são muito importantes, galera, e é justamente isso que a gente vai focar agora, tá? Abrimos aqui o mês de junho no calendário do Fortaleza, e aí, com essa vitória sobre o Atlético Paranaense, já conseguimos observar um cenário de foco total na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, hoje tem sorteio e tudo mais, porém, quarta-feira a gente tem um compromisso importantíssimo, viu? O sorteio, eu vou falar, deixar para falar depois de falar do calendário, ele vai definir os adversários do Fortaleza nas oitavas de final. Sabe quando o Fortaleza vai jogar as oitavas de final? Não é em junho. Sabe quanto? Não é em julho. Sabe quando? Em agosto, meus amigos. No meio de semana de agosto, dos dias 14 e 21, são as datas básicas, ou seja, pode ser 13, 14, 15, 20, 21 ou 22, é que serão os jogos das oitavas, tá? Então ainda tem muita água para correr até lá. Então a gente pode ficar focando na Série A. Mas, lembrando desse compromisso importantíssimo contra o CRB. Afinal, o CRB, meus amigos, é um time muito cascudo, um time muito difícil, que faz um bom ano, tá? Faz um bom ano. Daniel Paulista é um excelente técnico, consegue trabalhar muito bem com o time do CRB. E aí a gente fica na expectativa, a gente fica nessa ansiedade para ver se Fortaleza consegue, quem sabe, né, fazer uma boa vantagem. Até porque tem uma estatística, vou aproveitar e falar isso aqui para vocês, uma estatística que mostra que os times que venceram os jogos de ida, venceram os jogos que dão abertura a essas fases do campeonato, geralmente eles são campeões. Só em um caso não aconteceu, que foi em 2021, quando o Ceará venceu o jogo da ida e o Bahia foi lá e papou o título na partida de volta. Mas sim, vamos agora focar em Sul-Americana. Hoje tem sorteio, tá? Vou explicar rapidinho para vocês aqui como vai funcionar, para você não chegar aí na hora do almoço, na pracinha e tudo mais, sair falando besteira. Pronto, você vai agora aprender direitinho, tá? Teremos 2 sorteios, 2 potes. Pote 1, pote 2. Pote 1 dos cabeças de chave, os vencedores, os campeões de cada grupo. Pote 2, os times que vão jogar os playoffs. Ainda não temos a definição completa, mas já sabemos o playoff A e o playoff B por conta de que os times do grupo do Inter, que é o mesmo grupo, inclusive, do Belgrano, eles não conseguem mais ultrapassar o Belgrano. Então, o Belgrano já sabe que é líder, já fica aqui. E aí no pote 2 vai ter a briga entre os últimos times para ver quem fica com essa vaga. Como vai funcionar? Basicamente, as equipes do pote 1 encaram do pote 2. Não, equipes do mesmo país podem se enfrentar. Quem vencer os grupos da Sula decide em casa. E os playoffs serão de acordo com cada uma das fases terminadas. Vamos ter o sorteio do primeiro pote, vamos tirar um nomezinho, na verdade, um nomezinho do pote 2, ó, pode ser playoff bar, vamos supor que começou aqui o sorteio, tá? Tirei lá do pote 2, playoff F. Aí agora eu vou tirar do pote 1, saiu Fortaleza. Então vai ser Fortaleza contra playoff F.
E aí vai ser definida as chaves, primeiro desse lado, depois daqui, depois daqui, depois daqui, e aí a gente fazendo cruzamento olímpico durante o sorteio, e aí vai acontecer de uma forma bem incisiva e bem fácil de aprender. Você vai comparecer aqui mais tarde, no sorteio do GT, a gente vai explicar bem direitinho como vai funcionar, e aí vai poder, quem sabe, já saindo federado em sorteios da Conmebol, beleza? Então não tem nenhuma dificuldade, é só colar com a gente que você vai entender tudinho no BL e no GT. Meus amigos, basicamente é isso. Agradecer a presença de vocês aqui até o final, tá? Se inscrevam, compartilhem, façam tudo aí. Tamo junto. Mais tarde, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem sorteio e a gente se encontra, tá? Um beijo, tamo junto e como é bom vai ser na Série A, meu amigo. Valeu!